Continuando a minha história, eu parei onde eu falei que minha mãe tinha sido morta, né, de uma forma cruel. Pois é, minha mãe, ela foi matada pelo meu padrasto. Aconteceu que nem eu tinha falado no vídeo passado, que ninguém fez nada e até hoje ninguém fez nada. Depois que eu fiquei de maior, eu fui atrás, mas o pessoal lá falou que o caso tinha sido arquivado e que eu não poderia fazer mais nada. Minha vida, quando minha mãe morreu, né, já falei, eu tinha 11 anos de idade, fui só de água abaixo. Sofri bastante, porque a gente viver, por mais que seja ruim os pais da gente, a convivência, nunca que é a mesma coisa você morar com outra pessoa que não seja seu pai ou sua mãe, ou vice-versa. E eu fui morar com a minha tia, ela adotou eu e meus irmãos, né, nós era 4 irmãos, e ela nos adotou como filhos e criou a gente, né? Eu fui até meus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu fui embora. Comecei a namorar, eu tinha 13, né? Eu fui morar com o pai do meu primeiro filho, que no caso eu engravidei com 15 anos, gente. Não faça isso, porque não é fácil você engravidar com 15 anos, ainda mais com um relacionamento que você mal começou e não sabe se vai terminar. Foi o que aconteceu comigo, eu engravidei do meu primeiro filho. Meu filhinho Enzo Davi. Eu tinha apenas 15 anos quando eu tive ele, tá? O pai dele não me ajudou no enxoval e nada, eu tive que me virar sozinha. Minha família, o pai do meu pai foi que me ajudou nessa época. Só que mesmo assim eu não parei de estudar, né? Continuei estudando com a barrigona grande mesmo. Foi sofrido, mas eu consegui, passei de ano. Os professores lá me ajudaram bastante também, fizeram chá de bebê, tudo. E eu amei tudo aquilo, entendeu? Meu filho nasceu e o pai dele me ameaçou de morte, falou que queria tomar meu filho. E meu filho tinha 6 meses só de nascido, eu fugi, né? Nesse tempo eu morava em outra cidade e fugi para essa cidade que eu moro hoje. Isso foi em 2013. E minha família, por parte da minha mãe, já morava aqui. Minha tia que me criou, ela tinha mudado para essa cidade que nós moramos hoje. E comecei a morar com ela novamente, depois eu fui morar com minha avó. E lá eu conheci o pai do meu segundo filho, que me prometeu céus e terra. Não acredito nisso, meninas, porque é tudo mentira. Quando o cara chegar te prometendo muita coisa, você não acredita, porque é tudo mentira, entendeu? Tudo mentira. Foi o que aconteceu comigo, eu muito nova, me deixei me influenciar por coisas que, se eu fosse a mentalidade que eu tivesse hoje, eu não teria caído naquele golpe. E eu caí, e acontece que eu fui morar com o pai do meu segundo filho. Quando eu tava grávida de 4 meses, ele me largou na casa da minha tia, que no caso é minha mãe de criação. Falou que não gostava de mim, que não me queria mais. Simplesmente assim. E eu com meu filho com 1 ano e 1 mês e grávida de 4 meses. Imagina a situação de uma menina com apenas 16 anos. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha apenas 16 anos, ia fazer 17. E eu sobrevivi, lutei, trabalhei de costura, vendi peixe na rua para ajudar a minha família, e porque eu morava lá e também tinha que ajudar nas despesas, já que eu não trabalhava fora, comecei a trabalhar para eles mesmo. Minha tia era costureira na época, até hoje, né, na verdade. E o meu tio hoje é mototáxi, mas antigamente ele vendia peixe na rua e eu ajudava ele. E eu trabalhei, meu filho nasceu e eu fui morar numa outra vila, né, não é bem uma cidade, com minha outra tia. Fiquei lá até um certo tempo, sofri demais. Aconteceu coisas horríveis na minha vida lá, casos, entendeu? Uma perseguição que eu não entendo, que todo lugar que eu vou ter uma perseguição de casos de homens, entendeu? Que quer ficar comigo, quer ter relações sexuais comigo, mesmo eu não querendo. Isso acontece comigo desde quando eu era muito pequena, desde os meus 6 anos de idade que eu sofro com isso. E lá aconteceu do mesmo jeito, dentro da família. Quando eu morava com a minha mãe de criação, isso aconteceu também dentro da família. E aconteceu muitas coisas horríveis comigo, entendeu? E eu escondia, porque eu tinha medo de acontecer o pior. Mas quando eu fui crescendo, eu já estava, né, mãe de 2 filhos, eu comecei a contar. Mas não adiantava eu contar, porque parecia que eu era a errada da história. Sempre pareceu, as pessoas não resolviam o meu problema e eu tinha que me acostumar com aquilo. Sofri muito, entendeu?
Quando eu morava na Taboca, né, onde eu morava com meus 2 filhos, chegou uma época que eu tive que morar numa casa, tipo, abandonada lá, que era da minha tia, tava pra vender. Tinha mato pra todo lado, era perto da boca de fumo. E meu primo que morava comigo trabalhava toda a semana toda e eu ficava em casa só com meus 2 filhos pequenos. Meus filhos tomavam leite e água porque não tinha outra coisa. O fogão que tinha lá era aqueles fogão antigos de barro e tava caindo os pedaços. E não tinha como nem esquentar a água pro meu filho beber o leite. Tinha que ser água fria. E para tomar banho também era a maior luta, porque o poço tinha que puxar água no balde e não tinha também como você pegar a água limpa. A maioria das vezes a água vinha suja, você tinha que jogar fora e jogar o balde de novo dentro do poço para até ver se teria a sorte de pegar uma água limpa, entendeu? Para você beber. E trabalhava, né, de noite. E eu andava muito com meus filhos pequenos no colo até chegar na casa da minha tia, que cuidava deles para eu poder trabalhar. E chegou uma época que minha tia teve que mudar de lá e a gente se mudou junto. Morava com minha avó e chegou uma época que minha avó faleceu. E eu vivi uma vida triste, entendeu? Minha avó, ela fazia de tudo por mim, entendeu? Mas a minha avó, ela era doente, muitas vezes a gente ficava mais no hospital do que em casa com ela. E nesse período, gente, eu sofri muitas humilhações, porque por mais que você viva no meio da sua família, você é humilhada, você é massacrada. Teve pessoas que ao invés de me ajudar, ficava pedindo meus filhos de mim. Foi difícil, foi sim. Mas eu venci cada barreira, cada etapa, porque eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei no melhor para minha vida. E o pai dos meus filhos nunca foi de me ajudar como deveria. Muitas vezes passou até de anos sem me ajudar em nada. O pai do meu segundo filho também não pagou enxoval nem. Eu sofri bastante porque uma menina nova que não tinha condição, a mínima condição de trabalhar, porque salário de quem trabalha em uma casa, uma pessoa doméstica, entendeu? É muito baixo. 500, na época era mais ou menos R$ 500 que a gente ganhava para cuidar de uma casa. Aí imagina uma mulher, uma mãe solteira com 2 filhos, sustentar 2 crianças e trabalhar para ganhar R$ 500 e pagar alguém para cuidar. Não tinha possibilidade, entendeu? E sofri bastante com isso, muita humilhação, muitas pessoas ficavam falando coisas para mim que me machucou bastante. Mas isso tudo, gente, só foi me motivando a lutar. Lutar, pois eu tinha esperança que um dia pudesse mudar. E com o tempo, eu morava num 2 cômodozinhos e lá era cair nos pedaços, a casa, as madeiras estavam podres já. Quando saiu o surgimento da Minha Casa Minha Vida, cadastro único, né, que você se cadastra para concorrer a uma casa. Se você tiver possibilidade, você não tiver condição de se manter, você for baixa renda, você ganha a casa. E como meus filhos já tinham Bolsa Família, eu peguei e me inscrevi, né, para ganhar a casa. Com 3 anos depois, eu fui aprovada e consegui ganhar a casa. Minha avó torcia muito para que isso acontecesse. E aconteceu que eu perdi minha avó bem antes disso, né? Antes de eu me mudar, mas eu tenho certeza que se ela estivesse viva, ela ia estar muito feliz por mim. E hoje eu moro na minha casa. Confesso que a minha condição não tá adequada para poder pagar, entendeu? Eu achei que ia mudar um pouco depois que eu me mudasse, e a situação não foi lá essas coisas. Condição de trabalho é muito difícil, meio de transporte muito mais. E eu continuo com meus filhos, entendeu? Hoje meus filhos já estão grandinhos e eu sobrevivo na medida do possível, mas abandonar eles jamais. Meus filhos são tudo para mim e eles foi que me deu motivação para viver até hoje, entendeu? Confesso que eu vivo com o meu psicológico meio abalado, meio abatido. Tem vezes que não é fácil você suportar a dor de ter perdido sua mãe e viver a vida que você viveu. Eu sei que não é, gente, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você tem fé em Deus e acredita que tudo pode se resolver, você tem que lutar e acreditar que você vai ter uma vida melhor. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre acredito que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. E eu queria passar isso para vocês. Não importa a dificuldade do dia a dia,
que você passa, porque você vai vencer, entendeu? Não deixe que ninguém te rebaixe, diz que você não vai ser capaz de ter alguma coisa na vida, ou você não vai ser nada no futuro. Não acredite nisso, porque só é pensamentos negativos. Acredite em você, acredite nos seus sonhos e na sua capacidade. Porque tudo é possível para aqueles que creem e acreditam. Beijo, gente. Essa é mais uma etapa, né, do Diário de uma Guerreira.